Oi, gente. Tudo bem? Aí rola a pergunta. Quem resolve fazer uma aula sexta-feira, 5 horas da tarde no feriado? Eu e a Dalise. Sejam bem-vindos. A gente promete que a aula de hoje vai ser bem curtinha. E hoje a gente vai falar sobre as armadilhas que atrapalham a introdução alimentar, tá? É um tema muito legal mesmo. E a gente vai gravar, né, essa aula. Isso mesmo, Sara, incansáveis, somos incansáveis. E a gente vai gravar essa aula sobre as armadilhas da introdução alimentar para todo mundo que se cadastrou naquele link, ou pode se cadastrar ainda, que vai receber as aulas, essas 3 aulas que a gente fez gratuitas, tá? Vou convidar a Dalise para entrar aqui. Olha, gente, então vocês estão por aqui mesmo. Falei no feriadão tarde. Não sei se é meu status gravídico, mas num sono que eu tô, que eu já trabalhei de manhã. Hello! Hello! E E aí? aí, tudo bem? Tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Como que tá o feriado aí? Não sei se Como você tá a Ana viu. Luísa? Tudo bem, não sei se você ouviu o que tava falando. Tava aqui pensando, quem que marca uma live, uma aula 5 horas da tarde no feriado, entendeu? Só nós mesmo, amiga. Só nós, segundo Sara, incansáveis. Somos incansáveis. Incansáveis. É porque a gente ama o que a gente faz, então não é um trabalho, na verdade, né? É, é tão. Ai, tá meio escuro a Tá minha não, imagem, né? Deixa. tá não, tá Não? super claro. Não, tá bem É? boa. Aham, bem Deixa eu ver boa. se eu arrumo aqui. Eu acho que. Tô, eu tô aqui tentando fixar um comentário, o título da aula, mas eu não tô conseguindo. Ixi, agora travou. Você Voltou? tá travada pra mim. Você tava travada pra mim Voltou. também, mas agora voltou. Vocês estão vendo, gente, É, nós agora. duas? Eu só tô me vendo muito escura. Deixa eu ver se melhora se eu desligar aqui. Melhora? Não, né? Não, pra mim tá igual. Tá igual? Só tá tremida a sua imagem pra mim. Bom, vamos deixar assim então. Bom, gente, olha, a Natália, que ganhou ontem, né, Amanda, É, o curso, ela ganhou o curso de introdução alimentar. E aí eu tô tentando falar com o Felipe pra gente poder fazer o sorteio de hoje. eu mandei mensagem, eles que vai já enviar a lista atualizada pra gente. Falei pra Tá bom? Natália entrar em contato com o nosso suporte técnico, que é o Felipe, no caso. É o É, nosso sócio Felipe, e ele vai disponibilizar o curso, a senha do curso para ela, né? Vamos começar é então, né, verdade. Dalise? A Sandra fez uma Vamos. pergunta aqui, eu vou responder rapidinho para ela antes da gente falar do tema da aula de hoje propriamente dita. Ela perguntou Hum. quantas vezes por semana o bebê pode comer ovo. Na verdade, a gente não tem essa regra, né, Dalise? Dentro daquilo que a gente conversou ontem sobre a oferta de proteína naquela proporção adequada, o ideal é que quanto mais você varie dentro de um grupo alimentar, melhor, né? Então, se você ficar ofertando só o ovo, a criança não vai conhecer o gosto, o sabor, a textura das outras proteínas animais. Mas não existe um limite para você ofertar ovo, né? Assim, não existe, tem que ser 2 vezes, tem que ser 3 vezes. Vai o bom senso e quanto mais você variar, melhor. Mas você pode ofertar várias vezes na semana um ovo, né? É, não tem o limite mínimo nem o limite máximo para Máximo. oferecer. O ideal é oferecer ele cozido ou mexidinho, evitar o ovo frito, né? A fritura. Mas essa vai ser a nossa última live que a gente vai falar sobre as frituras, sobre o É, óleo, né? Qual a melhor forma de utilizar ele.
Isso E a mesmo. gente, começando assim, esse tema das armadilhas, né, na introdução alimentar, é um tema muito legal. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente acaba caindo sem querer nelas mesmo, né? E às vezes Uhum. a gente acha que está ajudando, mas na verdade a gente está atrapalhando. E a gente acaba caindo nessas armadilhas, né, Amanda? Porque a gente, na verdade, não compreende um conceito muito básico da alimentação da criança, né? E, oi, mãe, a minha mãe tá lá em Brasília, tá vindo para cá. Então, se a gente entender um conceito muito Antes de básico. eu falar tudo isso, antes de você falar isso, eu queria só Hum, lembrar o que que é uma armadilha, né? Que às vezes a gente fala, as armadilhas, armadilhas, armadilhas. O que que é uma armadilha, né? O que que é uma armadilha? Uma armadilha, eu fiquei pensando sobre isso, filosofando sobre isso antes da gente começar a live, né? Armadilha, gente, quando a gente fala armadilha, é aquela situação em que a gente realmente cai numa cilada, né? A gente acha que estava fazendo alguma coisa para ajudar, então, inicialmente, a impressão que a gente tem é que é uma coisa boa, mas aí lá na frente a gente vê que na verdade não foi. A gente vê que lá na frente foi uma coisa que acabou atrapalhando o nosso processo, né? Então, quando a gente fala de armadilhas da introdução alimentar, é exatamente isso que a Dali está falando. São coisas que inicialmente podem parecer que vão ajudar a gente a passar por aquele período, mas que quando a gente vai ver o resultado final, elas vão atrapalhar. E aí, por isso que a gente precisa lembrar disso que a Dalisa está querendo revisar antes da gente falar das armadilhas propriamente ditas, né, Dali? porque a armadilha, ela resolve na hora, a curto prazo. Mas, se você pensar a longo prazo, ela atrapalha. Por isso que ela é uma armadilha. Parece que é uma coisa boa, você cai nela, mas quando você vai ver, você está preso naquilo e não consegue mais sair. Já diziam, né, Dali? É uma cilada, Bia. É uma cilada, né? Você cai na armadilha porque você tá tentando fazer uma coisa ali na hora, né? Para a criança comer e acaba que ela come, mas na verdade isso prejudica lá na frente, né? Exatamente. E aí esse conceito, né, Amanda, que eu ia falar que a gente cai, porque se a gente entender esse conceito, a gente acaba ficando mais tranquilo para entender o longo prazo e não cair nessas armadilhas. Porque a intenção de fazer isso é que a criança coma, certo? Uhum. Então, às vezes, a gente vai lá, a criança não quer comer e a gente toma uma atitude para a criança comer, né? Então, a gente tem que entender primeiro que a criança, ela regula o seu apetite, ela tem uma autorregulação do seu apetite, né? Então, vamos voltar lá na amamentação, na criança que mamou no peito, na criança que mamou na mamadeira. Ela não tinha hora e rotina, né? Ela mamava sobre livre demanda, ela mamava na hora que ela queria. E aí, na hora que a gente começa a introduzir a alimentação, também vai ter hora que ela vai estar com fome, vai ter hora que ela não vai estar com fome, né? Nós vamos ter que começar a ensinar para elas rotinas, mas isso coisas assim que é devagarzinho, é passo a passo, né? Então é o papel dos pais estabelecer essas rotinas de horário com calma, com paciência, com tempo, oferecer os alimentos de qualidade para a criança, né? Uma variedade ali de qualidade de alimento. E é o papel da criança, o que, Amanda? Decidir o quanto ela vai comer, né? E muitas vezes a gente cai nessas armadilhas exatamente porque expectativa irreal a respeito da quantidade ou da frequência que a criança vai comer, né? A gente não respeita que essa transição do leite para a comida ocorra naturalmente. E de repente a gente se sente ali na necessidade que a criança coma um prato, ou coma tudo que está no prato, ou experimente 1 milhão de coisas diferentes sem que isso seja a vontade dela naquele momento, né? E aí, essas armadilhas, elas então vêm para tampar o buraco da expectativa, geralmente, dos pais, né? De quem está ofertando a comida.
e não respeitando esse processo fisiológico que a Dalisa explicou. Essa transição do leite para comida, que tem que acontecer de forma mais natural, né? Isso aí. Então, para a gente não cair nas armadilhas, a gente tem que entender que é a criança que vai falar a quantidade que ela vai comer e a hora que ela vai comer também. E no nosso curso, a gente fala muito sobre isso, né, Dalise? A gente tem um bloco especificamente sobre a relação da parentalidade com a introdução alimentar. Então, como o comportamento dos pais podem atrapalhar ou ajudar esse processo. E um outro bloco que a gente fala das expectativas, que culturalmente, né, ou até mesmo pessoalmente, a gente acaba criando para esse momento e que às vezes elas são boas, mas às vezes não. Às vezes elas acabam atrapalhando a gente, né? E também tem o bloco que a gente fala, né, dessa parte, quais são as funções do papai e da mamãe, qual é a função da criança. A gente tem o bloco que a gente fala dos reais objetivos da introdução alimentar, que aí entra isso, não é só fazer a criança comer, né? Então, Amanda, na verdade é tanto conteúdo, é tanta coisa, né? E tá tudo muito ligado. São 20 aulas, na verdade, e na verdade as 20 estão ligadas, né? É difícil até falar sobre elas um pouquinho, separar, né? Mas ficou muito bom o conteúdo, gente. Tá bem legal o curso, né? Gente, bom, mas só lembrando, quem quiser receber essa aula, não for conseguir assistir ela inteira aqui, cadastra o link que tá na nossa bio, que a gente vai enviar essa aula por e-mail para vocês, tá? Então, vamos começar a falar propriamente dito das armadilhas que nós separamos para conversar hoje, que atrapalham a introdução alimentar. Quer começar, Dalisa, ou eu começo? Pode começar. Posso começar? Então, gente, a primeira armadilha que a gente separou aqui para falar para vocês são as substituições erradas, né? Eu bati nesse assunto na tecla um tempão no meu Instagram, acabei conversando com várias mães sobre isso por conta, né, desses posts que eu fiz, que era aquela questão da quantidade versus qualidade, né? A gente tem que pensar que quando a gente oferta um alimento para a criança, a qualidade do alimento somos nós que decidimos. E a quantidade que vai comer é a criança que decide. O que é a armadilha da substituição? A armadilha da substituição é aquela. Você fez ali, no momento, vamos supor, você vai ofertar uma fruta. Aí você ofertou uma fruta para a criança não quis. Ou você foi lá e ofertou o almoço e a criança não quis. Aí você vai e faz o quê? Naquele desespero de ele precisa comer, ele não tá comendo nada, eu tô muito nervosa porque ele não tá comendo, você acaba dando alguma coisa que a criança prefere, ou você acaba dando um leite, ou você acaba dando um alimento que não tem a mesma qualidade. Então, por exemplo, você estava ofertando uma fruta e de repente você vai lá e oferta para a criança uma bolacha. E aí, qual mensagem a gente passa para a criança nesse momento? A gente passa a mensagem de: tudo bem, você não comer isso aqui agora. Depois eu vou dar algo que para você vai ser mais agradável. Só que a gente tem que lembrar que a criança ela não tem ainda a capacidade de decidir a qualidade do que ela está comendo. Ela tem a capacidade de decidir a quantidade, não a qualidade. Então, quando a gente faz isso, a gente tá acalma o nosso coração e fala: bom, não almoçou, mas pelo menos comeu uma bolacha. Não comeu a fruta, mas pelo menos tomou um leite com Toddy. A gente tem a falsa impressão de que a gente está substituindo a refeição e ajudando a criança, mas na verdade a gente está selecionando o paladar e impossibilitando que ela entre em contato com o alimento várias vezes e assim desenvolva o paladar para aquele alimento, né, Dalise? Eu estava vendo isso agora porque eu estava revendo algumas aulas da pós de nutrição, que eu acabei de terminar, e realmente os estudos, o último estudo que saiu a respeito disso, mostra que a criança precisa entrar em contato 8 vezes, um estudo americano, 8 vezes com o alimento, para ela aprender o gosto do alimento, e se mesmo depois de 8 vezes ela não tolerar, aí a gente fala que realmente é um alimento que desagrada a criança. Mas na maioria das vezes o que acontece é que essas substituições acontecem na primeira oferta, né, Dalise? É o que a gente vê na prática, né? Às vezes a mamãe substitui mesmo nesse medo da criança não comer, ficar sem comer e passar mal e não ganhar peso, né? Então, eu já, nessas consultas, né, meu filho não come, eu já atendi várias crianças com seletividade alimentar importante
que a mãe falava assim, ah, mas eu dou um skinny só para forrar o estômago, senão vai ficar sem comer, né? E aí chegou num ponto que a criança já não comia mais, né? Então ela começou forrando o estômago aqui, forrando o estômago ali, e aí no final das contas, a criança não comia mais o arroz com feijão, né? E assim, gente, a gente também tem a questão da disciplina da criança, né? Então você vai oferecer para ela, você vai dar escolhas, né, para ela saudáveis. Então a gente fala que a gente dá escolhas limitadas. A criança pode escolher o que ela quer comer, mas dentro dos limites que você impôs a ela, porque é saudável ela ter os limites. Então você vai falar assim: ah, você quer comer a maçã ou a banana? Ah, na hora do almoço, você quer comer a carninha ou o ovinho? Aí, se a criança falar assim: não, eu não quero comer nem a maçã nem a banana, eu quero a bolacha. Você vai falar assim: não, agora não é hora de comer a bolacha. Então, você não vai substituir. Aí você me pergunta assim: ai, mas meu filho vai ficar com fome, doutora. Naquela hora ali, pode ser até que ele fique com um pouquinho. Voltou? Voltei. Tá. Você parou aonde? Não, eu ouvi quase tudo, só ficou cortando. Eu acho que a minha internet tá. Tá. Débora, a live não vai ficar salva, mas quem se cadastrar lá no link da bio vai receber ela por e-mail, tá bom? E também, Débora, se cadastra lá, porque a gente vai sortear no final da aula, a gente vai sortear um curso também. Aí você pode concorrer e ganhar o curso. Bom, então, Amanda, essa é uma armadilha realmente que a gente não deve cair, né? E eu não sei, Dali, se você chegou de fala sobre como agir nessa situação. A gente tem que lembrar, gente, que se a criança não quiser comer nada, qual tem que ser a nossa conduta? A gente guarda a comida e daqui a pouco, quando ela der sinais de fome, a gente vai oferecer a mesma comida. E aí a gente mostra para ela que aquilo é o que a gente vai comer naquele momento, dando essas possibilidades limitadas que a Dali falou, respeitando a qualidade do que tem que ser comido naquele momento, né, Dalise? Ela tem que entender que se ela não comer, ela vai sentir fome, né? Isso ela tem que ser um aprendizado também para ela. Sim. Ela vai entender, não, porque senão, Amanda, vira aquela briga. Você não vai comer, você vai ficar com fome. Mas ela só vai entender que ela vai ficar com fome quando ela sentir, né? Fato. Muitas vezes a gente quer proteger demais os nossos filhos e a gente acaba atrapalhando, né? Acaba prejudicando esse excesso de zelo, esse excesso de proteção também acaba atrapalhando. Então, fiquem tranquilas, não substituam, não caem em substituições erradas, tá? E deixe, igual a Amanda falou, espera o tempo dele sentir fome mais tarde, ele vai pedir a comida e aí você oferece a comida, né? Adequada para o horário, para o momento. A outra armadilha que a gente cai é não respeitar o apetite da criança. E essa armadilha é uma armadilha muito perigosa, porque a gente acaba, muitas vezes, a gente vai flutuar entre o pai autoritário e o pai permissivo nesse momento. Por quê? Porque aí você vai oferecer a comida para a criança e aí ela não está com fome naquela hora. Ela come uma colherada e já não quer mais. Não estou com fome, não quero. E aí você fica, ou você é autoritário, você vai falar, não, come tudo, raspa o prato, entendeu? Senão você não vai brincar, senão você vai estar de castigo, senão você não vai receber a sobremesa. Ou você flui para o permissivo,
que aí cai na outra da substituição. Ah, mas você não vai comer, não tá com fome, vamos comer outra coisa, o que que você quer comer, né? Então você não respeita, a criança tá sem fome e você quer de qualquer forma que ela coma naquela hora. Isso vai ensinar a criança que comer não é só para matar a fome. E aí começa, eu vou comer porque eu tô triste, eu vou comer porque eu tô feliz, eu vou comer porque eu tô ansioso. E aí cria essa relação ruim com o alimento. E para a gente conseguir não cair nessa armadilha, a primeira coisa que a gente tem que aprender é realmente que a criança ela vai comer quando ela tiver fome, né? Apesar de pequena, ela tem. Não, vocês estão me ouvindo? Agora você voltou, tinha travado. Ai. Tá travada. Sua tela tá esquisita pra mim. Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo, só seu rosto que tá, tipo assim, quadradinhos, sabe? Não tá Não, nítido. mas vamos continuar, daqui a pouco Vamos melhora. continuar. Então, vamos para a terceira armadilha. Pode falar, então. A terceira armadilha, gente, são os famosos sucos. Os sucos, né, são armadilhas. Por quê? Ai, Amanda, mas suco natural, suco só da fruta. É a fruta pura batida e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Gente, quando a gente dá o suco, a gente pega a fruta. A gente geralmente precisa de 2 ou 3 frutas para fazer um suco. A gente bate a fruta. Com isso, a gente quebra todas as fibras da fruta, né, da Lise? A gente deixa a fruta, a fibra mesmo, toda quebrada, que é uma coisa que é muito importante que a criança receba. E a gente coa, tira, na maioria das vezes, coa o suco, tira todo aquele resquício de, digamos, de solidez que a Fibras, fruta né? teria da fibra. E oferta para a criança o suco, que nada mais é do que o líquido e o açúcar da fruta. Então, o suco acaba sim matando um pouco da fome da criança. Você oferta mais açúcar da fruta e com isso você deixa de ofertar as fibras. Então, o suco antigamente era usado na introdução alimentar. Hoje em dia, depois dos estudos, a gente viu que não é benéfico que a gente introduza o suco inicialmente, só depois de 1 ano e em pequena quantidade. Então, o suco acaba substituindo, e às vezes é mais fácil a criança aceitar, né, Dalise? Porque a criança, a gente tem que pensar que ela tá vindo de uma dieta que é líquida. Até então, ela tomava só leite. Então, às vezes, o líquido para ela vai melhor. E aí, o líquido da fruta ali docinho, às vezes ela consegue tomar. Só que a gente quer que ela coma a fruta in natura. Então, o suco ele é uma armadilha porque ele dá uma falsa impressão de que a criança está se alimentando, mas nutricionalmente a gente perde muito quando a gente substitui o suco pela fruta. Ao invés de dar a fruta in natura, a gente dá o suco. Então, o suco é uma outra armadilha da introdução alimentar. Outra coisa que a gente perde é a mastigação da fruta, que a criança estimula toda a parte oral dela, o movimento de língua mesmo para poder se alimentar. Essa parte da maxila, da mandíbula não desenvolve bem, né? E ela para de tomar água. Ela acaba substituindo a água pelo suco. As papilas gustativas delas vão ficando viciadas naquele açúcar do suco. Então, ela diminui. Então, até 1 aninho, a fruta é o alimento e a água vai matar a sede da criança.
Dessa forma, ela vai desenvolver bem essa parte motora oral dela também. A nossa microbiota, Amanda, as bactérias saudáveis do nosso intestino, elas se alimentam das fibras, né? Então é muito importante essas fibras estarem lá para deixar nossa microbiota saudável, né? E elas vão fazer a nossa imunidade ficar forte, vai fazer a criança ter uma boa imunidade, né? Eles são responsáveis pela construção da nossa imunidade. E além disso, elas ajudam a regular o intestinal, elas ajudam na formação do bolo fecal. Então, as fibras, nessa fase de introdução alimentar, elas têm toda uma importância. Além da questão nutricional das vitaminas das frutas, as fibras têm toda a importância na regulação do intestino, na microbiota. Então, a gente não pode achar que colocar um suco no lugar da fruta, a gente está dando a mesma coisa, porque a gente não está dando a mesma coisa. Eu acho que a gente pode pegar tudo e aplicar para a gente mesmo, né? Uhum. Na verdade. Porque a gente também tem que comer a fruta, né? Mastigar, comer a fibra, tomar água para matar a sede. A água é importante para produzir o bolo fecal, né? Então, essa aula é uma aula que vale para todos nós, para a gente repensar os nossos conceitos e poder praticar e dar o exemplo, porque a criança aprende também pelo exemplo. Ela aprende, a mãe tá lá vendo, né? Tá vendo a mãe comendo a fruta, né? Tá vendo a mãe tomar o suco, né? Gente, assim, não é porque eu sou pediatra, mas é estranho ver uma mãe, por exemplo, uma pessoa dando refrigerante para uma criança. Né? Qual que é a função daquele refrigerante naquele momento, né? Aí você vai falar assim, matar a sede? Então bebe água. Nutrição? Não tem. Tem. Né? Então, gente, a criança aprende o que você ensinar para ela. E dá certo, doutora? Dá, gente, dá certo. Dá certo. As minhas filhas, a minha filha mais velha não toma refrigerante. Nem se eu chegar e falar para ela, filha, toma. Ela não toma. Então, porque ela desde pequena aprendeu a tomar suco, tomar água, né? A Gigi também. A Gigi, inclusive, a menorzinha, ela não toma suco. Ela toma água e come fruta. Ela já está com 2 anos e meio. E você oferece suco. É interessante isso, Amanda, que eu tenho observado. Ela prefere água do que suco. Costume. Então já é o costume, né? O paladar dela, né? E ela vê que em casa a gente não tem esse costume. Lógico, um final de semana ou outro, a gente toma um refrigerante. Né? Mas no dia a dia, no geral, né? Nem tem isso aqui em casa. Então a criança, ela aprende pelo exemplo. Os filhos, Amanda, você que está grávida agora, pode me contar, né? E agora a gente vai começar a falar sobre isso. Como o filho vem para ressignificar tudo, né? Tudo, tudo. Ele vira o mundo da gente de ponta cabeça, né? E a gente fica tão preocupado, né, Dalise, diante desse conhecimento que a gente fica tão preocupado em querer aplicar tudo, que eu brinco que eu já tô treinando o Elder para o nosso ambiente familiar ficar mais saudável para quando a Ana Luísa nascer, porque eu tenho muita consciência de que o exemplo que ela... Tô brincando, a gente come super bem aqui em casa, a gente, né, tem hábitos bons, mas verdade. Eu fico brincando e falando que eu tô treinando ele para não ter trabalho quando a Ana Luísa nascer, porque vendo bons exemplos, né? Tendo isso na rotina da casa, na dinâmica da casa, é isso que a criança vai absorver, né? E a Carla tem uma pergunta aqui sobre aquela chupeta que coloca a fruta dentro e a criança chupa só. Carla, é mais ou menos a mesma coisa do suco, né, Dalise? Porque a criança, ela... O é que a gente dê a fruta amassada ou em pedacinho, porque se a gente der só aquilo, a criança vai chupar só o suco da fruta e nutricionalmente a gente acaba perdendo também. É claro que eu vou falar de novo uma coisa que a gente falou ontem, que a Dalise falou ontem, muito bem colocado. Não vamos nos apegar nas exceções, né? Vamos nos apegar à regra. Então, eventualmente eu vou dar daquele jeito num dia que eu tô fora de casa, que não sei o quê. Ok. Mas a regra, o ideal é que a gente não use ela na rotina, tá? É isso aí. Concordo. Gente, a gente vai dar plantão junto. Nosso lanche, a Amanda que leva. Cenourinha. Cenourinha, né, Amanda? Pepino. Tomatinho cereja, pepino. Torna. Ele vai falar essas doidas aí.
A gente vai passear, não vai passear, a gente vai passear, né? Aí o que, que é o nosso lanche? Cenourinha, cenourinha, A gente cena fruta. queijo, fruta, né? São essas coisas, mas isso, gente, é hábito. Isso é hábito, É né? hábito, é costume. Não era assim antes, gente. Eu já tive a fase de comer coxinha, salgadinho. Então, Aí passa, você desacostuma, né? com certeza. Vamos lá. Vamos a quarta armadilha é Polêmica. a recompensa. Essa é difícil de conseguir não fazer. Essa é difícil, Essa é difícil. que é recompensa. Olha, almoça, come tudo, tudinho. Se você raspar o prato, você vai ganhar um chocolate. Se você raspar o prato, você vai comer um sorvete. O que mais, Amanda? Se você comer tudinho, a gente vai passear na casa. Vai descer para brincar. Se você não comer tudo, você não vai assistir TV, né? Pegar uma coisa que a criança quer e gosta muito e condicionar essa coisa a ter comido tudo ou ter comido o que eu queria que ela comesse, né? Josi até mandou A umas Josi, carinhas. ela riu, né? Eu tive, olha, até Essa é muito difícil de não fazer. de não fazer. É difícil. Mas cria, assim, são várias coisas, né, envolvidas nisso, né? Primeiro que você brinquedo, você vai comer porque você quer a sobremesa, então você não vai comer com fome, aí já começa a aprender a comer, né, sem estar com fome. Come tudinho, só mais um pouquinho, e a gente acaba caindo nessa armadilha, né, de dar recompensa para a criança. Então, isso não. Amanda, deu uma travadinha aqui, você tá me vendo? Agora eu tô. A minha internet hoje tá muito ruim, tô tirando o Wi-Fi e colocando, mas ela tá. Enfim. Agora eu tô. Então, a gente tá. A recompensa, né? É. Então, a gente não deve fazer isso, E assim, porque, gente. primeiro, a gente não está ensinando uma consequência lógica para a criança. Que lógica que tem ela comer para brincar? Não, se você não comer, não vai brincar? Não tem nenhuma lógica nisso, né? Não, e não tem nenhuma lógica. Ah, come tudo, que daí você vai poder comer o chocolate. Então, tipo, ela já vai comer tudo, já vai ficar cheia e daí ela vai comer outra coisa. Então, o que é o ideal? O ideal é que o condicionamento ele seja feito com coisas lógicas, né, Dalise? Então, se você decidiu que a criança vai descer para brincar, se você decidiu que naquele dia vai ter uma sobremesa, isso vai acontecer independente da quantidade que a criança coma. A gente não vai fazer essa relação, né? O que a gente tem que fazer? A criança não quer comer, tudo bem, ela não quer comer. Ela não vai nem ser punida por não ter comido e nem ser bonificada por ter comido. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai guardar a comida. Na hora que ela falar estou com fome, nós vamos ofertar a mesma comida. Ou uma escolha equiparada, como a Dalise falou, respeitando a Isso. qualidade, né? Então, assim, isso acontece muito, gente. A gente sabe na prática, as mães compartilham com a gente. Ah, na hora do almoço a criança não quis comer. Daqui 30 minutos, mãe, tô com fome. Você pega o almoço É. e oferece de novo, né? Não quis comer esse almoço? É o que tem para comer agora. Então, nós vamos esperar a próxima Isso. refeição. Parece muito Aí cruel quando a gente espera. fala isso.
Parece muito cruel quando a gente fala isso. Mas aí cai naquele conceito que a gente falou. A criança precisa entender que aquilo que tem para comer para matar a fome, ela precisa entender que a gente não vai fazer nenhuma substituição que vai perder em qualidade, porque não tem lógica, né? Só pelo simples fato de comer. A gente precisa entender que quando a gente força ela a comer pela recompensa, a gente está tirando dela a oportunidade de se perceber quando ela está com fome, de se perceber quando ela está saciada, e com isso construir uma relação benéfica com a comida e com a liberação hormonal envolvida nisso, né? Falou tudo. Muito bem, Falei bonito, parabéns. né? Veio até uma Bonito, inspiração aqui. que é de boca abrida agora. Fiquei de boca abrida agora. Amanda, esse é um dilema que as mães têm, sabe? A gente às vezes quer proteger, né, a criança para ela não passar pelo sofrimento, né? Mas as frustrações são necessárias para o aprendizado, para a criação da autonomia, para o desenvolvimento das consequências lógicas, né? Igual aquela historinha da borboleta, né? Um dia uma pessoa, um rapaz chegou e viu um casulinho lá e tinha uma borboleta lá dentro. E aí ele falou assim, eu vou ajudar essa borboleta a sair daí. E aí ele pegou uma tesoura e cortou o casulinho da borboleta. E aí ela saiu de lá toda molinha e não conseguiu bater as asas e acabou morrendo. Então a borboleta precisava passar pelo processo do casulo para ela se fortalecer e sair de lá mais forte, né? Então a gente tem que segurar a mão, deixar as nossas borboletinhas se desenvolverem, passarem pelo processo do casulo, né? Para elas poderem voar sozinhas. A gente tem que permitir elas criarem as asas. Não adianta a gente querer dar as asas para elas, né? E a gente tem que propiciar o melhor ambiente para a criação da asa, né? E às vezes isso pode parecer chato, pode parecer cruel, mas é o necessário, né? Isso dói dentro da gente, isso machuca, dói a gente, mas é o correto, é o melhor pra gente fazer. Isso né? mesmo, Josi, força na peruca. Guarda o prato no forninho e na hora que pedir, tô com fome, tá aqui sua comida. E aí, né? Já começaram a introdução alimentar? O que foi na Também polêmica. polêmica. Tô falando manda voltar, já ela volta. Voltei. Olha, eu não tô com preguiça não, mas a minha internet tá com bastante Wi-Fi, o 4G, não sei se tá todo mundo em casa, todo mundo usando a internet, mas tá complexo hoje aqui. Bom, e a Amanda tá com a última aqui, mas tem mais armadilhas aí que eu acabei lembrando. Não, tem muitas, né? Mas a gente fala todas elas mais no curso, né, Dália? A gente fala sobre todas no curso. Mas essa última que a gente quer falar, essa aí, ela é uma briga, às vezes, na consulta, pra gente convencer os pais de que é uma armadilha, né? Porque às vezes parece que não é uma armadilha. Essa armadilha que são as distrações, né? São as distrações enquanto a criança come. O que são as distrações enquanto a criança come? Ela comer assistindo TV, ela comer assistindo um vídeo no celular, ela comer brincando com outra coisa, né? Isso são as distrações que a gente tem enquanto a criança está comendo. E por que as pessoas... É difícil a gente entender o conceito de por que isso é ruim, né, Dali? Por que isso é uma armadilha? Porque, na verdade, a gente fala, mas ela tá comendo, ela só tá vendo outra coisa, né? Por que isso é uma armadilha, Dali? Fala pra nós, conta pra nós. Porque se a criança está assistindo o desenho e está comendo, ela não está
prestando atenção no processo da alimentação. Então, ela não está vendo o que ela está comendo, ela não está vendo a cor do alimento, ela não está prestando atenção na textura e ela acaba não percebendo o seu ponto de saciedade. Então, imagina, vamos pensar assim, ó, por exemplo, quando você está em casa, você senta, imagina, frita uma pipoca, senta na mesa para comer a pipoca. Você vai comer ali a pipoca, acabou, saciou, acabou a graça, você parou de comer. Agora vai no cinema e compra um pote de pipoca cheia de manteiga e vai comer assistindo o filme. Cara, um pote não dá para nada. Você vai comendo e nem viu ali o que você comeu. Então, se você der essas distrações para a criança, pode acontecer tudo isso. Ela não vai conseguir identificar o seu ponto de saciedade, ela não vai compreender o que ela está se alimentando, né? Às vezes ela vai misturar tudo ali e não vai compreender os sabores. É. E aí a gente perde um dos principais objetivos da introdução alimentar, que é a criança ver o que está comendo, que é a criança aprender as cores, a não estranhar as cores do alimento, que é a criança entender que um formato é diferente do outro. As crianças, por exemplo, que gostam de pegar, são muito participativas, aprenderem que elas vão pegar uma coisa que é mole e depois elas vão pegar outra coisa que é dura. Tudo isso, gente, faz parte do aprendizado da criança. Se a gente tira dela essa oportunidade, a gente não consegue cumprir esses pontos de aprendizado, que é olhar a comida, ver o que está comendo, associação do paladar com o visual, né, da comida. Então, por mais que pareça bobo, isso é muito importante. E o que a gente vê na prática é que criança que come com distração come mais do que a saciedade pede. E a gente não quer isso. Mas às vezes isso deixa a família feliz. Nossa, ele come muito. Se eu tirar o tablet, se eu tirar o celular, ele não vai comer tanto. Mas tudo bem, às vezes é o tanto que ele precisa e tá tudo bem. E a gente tem que entender que está tudo bem, porque senão de novo, a gente cai naquilo que a gente falou no começo, né, Dali? A gente cai na armadilha porque a gente cria uma expectativa que é irreal, a gente cria uma expectativa que não é necessária naquele momento, né? Carla, obrigada. Carla, você está de 5 meses, então já está na hora de começar, preparando, né, a se preparar, né, para a introdução alimentar. Muito bem. Como que é o nome da sua bebê, Carla? É que na hora que travou, eu estava perguntando que fase que eles estão, se eles têm bebê, se eles têm os filhos maiores, né? Como que eles estão agindo na parte da introdução alimentar. E eu acho então eu estava perguntando. As mães, né, quererem se empoderar desse conhecimento mesmo, para conseguir fazer a coisa certa quando chegar o momento, né? Eu acho muito legal. Eu tenho muito isso na minha vida com tudo, e eu acho muito legal as mães quererem ser peças ativas nessa fase, né? E a gente está aqui para ajudar vocês nesse empoderamento, né, Dali? Adoro essa palavra, né? Para se empoderar do processo. Acho chique. Chique. Então, gente, é isso. Essas são as armadilhas que a gente queria trazer hoje para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar mais alguma coisa? A gente quer ouvir vocês também. A gente quer. Ai, Maria Clara, depois você conta pra gente como que foi a introdução alimentar dela. Clara sortuda, tem uma mamãe que está se preparando para esse momento, né? É isso aí. Vamos fazer o sorteio, Dali? Você quer que eu faça aqui ou você faz aí? Você consegue fazer aí? Consigo, tá na mão aqui. Tá rodando. Gente, olha só, eu acho que as Natálias estão com sorte. É a Natália Pansonato que ganhou. Então, duas Natálias. Obrigada, Jô. As Natálias estão com sorte. Natália Pansonato ganhou o curso de introdução alimentar. Muito bem, Natália. A Natália, eu já conversei com ela algumas vezes no meu Instagram, não lembro porquê, mas eu já conversei. Legal, Natália, que bom que você ganhou. Aproveite muito o nosso curso e depois dê o feedback pra gente. Manda pra gente as dúvidas que vocês tiverem. Carla, vai dar tudo certo.
É, Tocou aqui o telefone. É assim mesmo, é normal a gente ter medo, a gente tem mesmo. Mas o que ajuda a gente a diminuir o medo é a gente estudar, é a gente ler, é a gente aprender para a gente saber que a gente tá no caminho certo, né? É normal, todas nós passamos por isso. e eu tenho uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos a respeito do medo. O medo, ele é protetor, né, Dalise? O medo, ele É, ajuda a gente a se preparar. Pior, Carla, é quando a gente acha que a gente sabe tudo e não se prepara para aquele momento. Então, só o fato de você ter medo e estar procurando informação, você pode ter certeza que isso vai fazer muita diferença quando você chegar na fase da introdução alimentar da Maria Clara, viu? verdade. Bom, então é isso. A próxima live a gente vai falar sobre um tema que é bem polêmico, que todo mundo tem dúvida, que são os olhos, né? Que são as gorduras, os olhos, né? O que, que pode, o que, que não pode, se frita, se não frita, né? Então a gente vai ser domingo Domingo, 10 da manhã, né? às 10 da manhã. A gente espera vocês. Isso E mesmo. mandem as dúvidas, podem mandar pra gente conversar. Isso mesmo. E Carla, tem um destaque lá no meu Instagram que fala sobre a introdução alimentar, que eu falo sobre isso, sobre como começar, como a gente começa, tá? Dá uma olhadinha lá que tem bastante outras coisas. E aí a gente vai conversando aqui nas nossas lives para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então tá, obrigada, Amanda. Manda um beijo pra Ana Luísa. É sempre um prazer estar com você, minha querida amiga e sócia. É, é. Beijo, amiga. Então Obrigada. tá. Prazer é meu. Gente, obrigada, viu, pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.